Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 7, do 1 ao 2. Vieram os homens de Kiriat-Jeraim e levaram a arca do Senhor e a puseram na casa de Abinadab, no outeiro, quer dizer um monte, um morro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde o dia em que a arca ficou em Kiriat-Jeraim, passou muito tempo, até 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentos ao Senhor. Este é o primeiro texto. Nós vamos ler agora o segundo texto, 2 Samuel 6, do 10 ao 12. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, na cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a sua casa, e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Alegria. Pai, te damos graça pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, segundo aquilo que cada um de nós necessita receber nessa noite. Para a tua glória oramos. Amém. Amém. Queridos, para a gente entender esse recorte aqui nesses 2 textos, é necessário que a gente volte um pouquinho na história do que está acontecendo ali em 1 Samuel, desde o capítulo 4 até o capítulo 7. É uma história referente à Arca da Aliança. Talvez nem todos saibam o que é a Arca da Aliança, mas lá em Levítico, o Senhor ele estabelece, durante a peregrinação do povo no deserto, que eles deveriam construir um lugar de adoração, um tabernáculo ao Senhor. Esse tabernáculo era uma igreja móvel. Ele era composto por tendas que eram montadas, e naquele lugar onde o povo iria acampar, era desmontado e levado para o outro lugar quando o povo recebia uma ordem do Senhor para se mover. Então era como se fosse uma grande igreja móvel, esse tabernáculo de Moisés. E nesse tabernáculo existiam vários utensílios e vários objetos sagrados. Eu não quero me ater a todos eles. A gente tinha ali, claro, um altar de bronze, tinha a pia da purificação, nós tínhamos o altar dos pães, dos 12 pães, nós tínhamos o altar do incensário, nós tínhamos a menorá, que era o candelabro, nós tínhamos a Arca da Aliança. Quero me ater aqui à Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia que era revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa chamada propiciatório, sobre a qual estavam 2 querubins de ouro. Dentro dela foram colocadas 3 coisas ao longo do tempo: as tábuas da lei, representando a palavra de Deus e suas ordenanças ao seu povo, um pote com um pouco do maná, aquela comida milagrosa que o Senhor mandava do céu para alimentar o seu povo durante a travessia do deserto, representando então a provisão, o cuidado do Senhor. E nós tínhamos também um terceiro elemento, que era a vara de Arão, um graveto que floresceu sem estar conectado a uma árvore. Imagina só o pé da sua cadeira, de repente sair brotinho dela, né? De repente começar a brotar da cadeira, ali do pé da cadeira, uma árvore, uns brotos dela. Então esse graveto, essa vara de Arão, ela floresceu, esse cajado, esse pedaço de madeira, sem estar conectado a uma árvore. Isso, o Senhor confirmando o sacerdócio de Arão, irmão de Moisés. Pois bem, não vamos nos ater também a esses detalhes, fica para uma próxima. Mas o que eu quero dizer aqui é que esta arca, ela representava
a presença santa de Deus no meio do seu povo. Tanto que, nesse tabernáculo, nós tínhamos pelo menos 3 lugares ali. O átrio, onde pessoas comuns poderiam até adentrar. Nós tínhamos o santo, onde os sacerdotes podiam adentrar. E nós tínhamos o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar e ele ia então pedir perdão pelo pecado da nação e representar a nação naquele lugar chamado Santo do Santo, onde o Senhor se encontrava com esse sacerdote ali na tampa daquela arca da aliança, que representava então presença de Deus. Não era Deus, mas representava a presença. Representava o quê? A presença. Muito bem. Para entender o que está acontecendo aqui agora, era importante fazer essa introdução, porque nós estamos falando aqui de um objeto que representava a presença de Deus, onde a glória do Senhor se manifestava. O cabode de Deus, a glória de Deus se manifestava. Você deve estar pensando, mas não é Shekinah? Shekinah é o lugar, cabode é o que vinha para esse lugar. Para entender então o que está acontecendo, a gente precisa fazer uma bela caminhada agora na história, até chegar em Obed-Edom e Abinadab. Quem topa? Amém? Você vai ficar comigo? Amém. Então vamos entender o que está acontecendo ali, desde o capítulo 4 de 1 Samuel, indo até o capítulo 7. Capítulo 8 eles já estão pedindo rei, já é outra história para outro dia. Mas no capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vê ali que o povo de Israel sai à batalha contra os seus arqui-inimigos, uns deles, né? Nós tínhamos vários arqui-inimigos, os midianitas, nós tínhamos os filisteus, nós tínhamos vários desses inimigos. Agora, um desses inimigos é famoso. Você deve conhecer essa etnia por causa de Davi e sua luta contra o gigante filisteu. Então o povo de Deus sai à batalha contra os filisteus, ali no capítulo 4 de 1 Samuel, contra os filisteus. E eles saem para a batalha, e naquela batalha, 4.000 soldados são eliminados, são mortos naquela batalha. E aí o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da promessa, o povo que viu sinais, o povo que saiu do deserto, o Senhor os tirou de lá com mão forte. Esse povo se pergunta, por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor fez isso conosco? Ao invés de arrependimento, se perguntar por que é que nós perdemos, eles vão até os anciãos e decidem buscar a arca da aliança lá em Siló e trazer a arca da aliança, porque agora sim, trazendo a arca a gente ganha. Trazendo a arca não vai ter para ninguém. Trazendo esse objeto poderoso, não vai ter quem nos possa resistir, a gente vai ganhar a segunda batalha. Mas miseravelmente, mesmo trazendo a arca da aliança, e estando ali os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, mesmo diante da arca da aliança, há uma baixa infinitamente maior do que a primeira batalha. Na primeira batalha, 4.000 soldados perderam a vida. Agora, nesta segunda batalha, 30.000 soldados morreram. E a arca estava ali, nesta segunda batalha, em Afeca. Mas por que isso acontece? Porque a arca foi tratada como aquele amuleto, sabe? Aquele objeto sagrado que você tem para dar sorte na sua vida. Eu vou colocar no meu carro um adesivo para proteção. Eu vou deixar a Bíblia aberta na sala para espantar os espíritos ruins. Eu vou usar uma roupa de determinada cor na virada do ano, para poder ter sorte e prosperidade. Eu vou fazer uma campanha, uma corrente de alguns dias que eu não posso quebrar. Você substitui a presença e pega um objeto e coloca no lugar do Senhor, como se esse objeto tivesse o poder mágico de fazer alguma coisa para você. Eu acredito que o Senhor escolheu a Arca da Aliança para representar a sua presença, uma caixa, justamente para nos mostrar que não dá para colocar Deus em uma caixa. Justamente para nos mostrar que a gente não pode colocar o Senhor numa caixinha das nossas crenças. Justamente
Não dá para fazer isso. Agora, por que esse povo fez isso? Dá para entender se você analisar o contexto da história e o que está acontecendo na nação naquele momento. A nação, mais uma vez, está mergulhada na idolatria. Deuses como Astarote, uma deusa cananeia que representava a fertilidade, a sensualidade e algumas análises também, a deusa da guerra, ela é adorada mesmo no meio do povo de Israel. Baal, esse deus dos filisteus, que tem como significado o seu nome Baal, dono, mestre, senhor, ele é o Deus da chuva, o Deus dos trovões, o Deus que faz parar a tempestade, ou faz a tempestade acontecer, que faz parar a seca. Ele era aclamado como Deus das colheitas, o Deus da chuva. Guarde essa informação, ela é importante. Eles estavam sendo adorados, haviam os Astarotes, porque essa deusa Astarote, no singular, era a deusa, mas em cada região havia uma versão dela, uma versão local daquela deusa. Por isso a Bíblia vai dizer que haviam Astarotes, haviam os Baalins, que eram estatuetas de Baal também espalhadas pela nação, e o povo de Israel tinha Deus, Yahweh, o Deus criador dos céus e da terra, como mais um que pode fazer alguma coisa. Então, se eu tiver Baal para cuidar das colheitas, da chuva, se eu tiver Astarote para cuidar da fertilidade, mas se eu tiver também Deus, então assim, eu vou estar coberto de todas as formas, por todos os lados. Deus não quer ser mais um na nossa vida. Ele quer ser o centro da adoração, Ele quer ter o nosso coração por completo. Às vezes eu fico impressionado, querido, me perdoe se você ainda não teve entendimento para poder mudar isso, mas às vezes eu fico impressionado que está lá no Instagram assim, ó, filha de Deus, sagitariana. Meu Deus, não entendeu? Não entendeu? Eu vim no culto hoje porque eu vi no meu horóscopo que Deus ia falar comigo. Eu vi assim no meu horóscopo que hoje havia uma palavra para mim. Você não entendeu ainda. Você só precisa do Senhor e mais nada. O Senhor basta. Você não precisa de uma roupa da cor tal para ter sorte. Você não precisa do seu signo para ter sorte. Você só precisa de Jesus. Você precisa da presença dEle na sua vida. A nação estava mergulhada na idolatria, então o povo faz essa conexão. Da mesma forma que nós temos os nossos ídolos, e a gente carrega essas estátuas para nos proteger, assim também vamos trazer a arca, porque a arca vai nos livrar de uma derrota contra os filisteus. Só que a derrota é maior, porque quando nós queremos colocar Deus numa caixinha e nós não reverenciamos a presença que deveria nos abençoar, essa presença vai trazer juízo. Entenda uma coisa, a honra atrai o favor do Senhor, a honra à sua presença. Estou falando da honra ao pastor, eu estou falando da honra ao Senhor, ela atrai o favor do Senhor. Quando você despreza essa presença, isso vai trazer juízo sobre a minha e sobre a sua vida. Querido, a presença do Senhor é algo que nós devemos reverenciar com todo temor. A presença do Senhor. Agora, o povo perde. E não só uma baixa de 30 mil homens na nação. Não só isso. A arca da aliança é tomada. Ou seja, aquele objeto sagrado, onde Deus se manifestava ali com a sua glória, é levado pelos filisteus. Sigo daqui, querido, obrigado. Sigo daqui. Agora a arca é levada. Essa arca, então, é levada pelos filisteus e algo interessante, que quando um soldado que fugiu da batalha, saiu da batalha, chega até a cidade, e ali ele dá notícia ao sacerdote Eli do que havia acontecido no campo de batalha, que não só a arca havia sido levada pelos filisteus, mas que também Hofni e Finéias, seus filhos, haviam sido mortos, cumprindo uma profecia que tinha sido dita antes a Eli, que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia, porque ele tinha abandonado ao Senhor como sacerdote.
Isso acontece, então esse homem, ele tem um choque, ele já é de idade, tem 98 anos, ele cai para trás, ele já era, a Bíblia fala que ele era pesado, ele quebra o pescoço, ele morre. Quando soube destas notícias, a nora de Eli, estava grávida de Finéias, ela está para dar à luz e vem dores sobre ela, e ela tem um parto ali meio por conta do estresse emocional, e o bebê está nascendo, as parteiras dizem, olha, não se preocupe, está nascendo um menino, como quem diz, o seu sogro morreu, o seu marido morreu, você agora é viúva, mas você vai ter um filho, um homem, que pode dar sequência ao trabalho sacerdotal, mas ela não dá muita atenção a isso, ela diz, e ela batiza aquele menino de Icabod, foi-se a glória, Icabod, foi-se a glória de Israel, porque a arca da aliança foi levada, a arca da aliança foi tomada, a presença de Deus se foi. Ela diz assim, olha, foi-se a glória porque a presença de Deus, a glória de Deus foi roubada, foi tomada, foi levada de nós. E ela morre também nesse parto. E agora, está comigo? Quem está comigo, diga amém. Agora a arca está em posse, em poder dos filisteus. Eles eram terríveis nessa época, querido. Chamado povo do mar. Eles eram piores que os corintianos, querido. A arca agora vai para uma cidade chamada Asdod. Nessa cidade, acompanhe comigo, fica aqui comigo. Nessa cidade havia um templo dedicado ao rei Dagon, o rei dos filisteus. E os filisteus, eles pegam a arca da aliança e colocam lá no templo, diante de Dagon. Naquela madrugada, acontece algo extraordinário. A estátua de Dagon amanhece caída diante da arca do Senhor. Eles colocam a estátua no lugar, mas no outro dia, sabe o que acontece? A estátua está novamente caída, mas agora com a cabeça e com as mãos cortadas também. Porque havia uma crença na antiguidade de que as batalhas não eram somente entre povos, mas era uma batalha entre deuses. Então, se Israel perdeu a batalha, sinal que Yahweh, que Javé, Jeová, que o Senhor havia também perdido a batalha para Dagon. Mas entenda, o Senhor nunca perdeu batalhas. E Ele está dizendo com essa cena que a batalha pode ter sido perdida lá no campo de batalha por minha permissão, para ensinar ao povo algo. Mas eu jamais vou me dobrar a Dagon, a Baal, a Astarote, a qualquer um dos deuses falsos. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Dagon está ali e o povo começa a sofrer, querido. Aí, vamos entrar aqui, minha esposa até perguntou, você vai falar isso? Está no texto. Algumas traduções dizem que eles começaram a ter tumores. Outras traduções vão dizer que eram hemorroidas. E eram tumores em regiões íntimas. Quem já leu essa tradução, diga amém. Ok. E também a terra começou a ser assolada com ratos. Temos que lembrar que naquela época você colhia, armazenava os grãos em celeiros, e se houvesse uma praga, poderia comprometer esses grãos, ou mesmo quando os grãos as plantinhas estão nascendo, dependendo da praga, querido, você não consegue colher nada. Então, a cidade começa a ser assolada com esses tumores, com a ação também desses ratos. E o povo de Asdod diz o seguinte, vamos mandar essa arca para Gate. E quando essa arca chega em Gate, acontece também a mesma coisa. Em Asdod, a estátua de Dagon cai diante da arca, primeiro prostrada, depois quebrada. Por onde a arca passa, surgem tumores e grande pânico, mostrando que, mesmo fora de Israel, o Senhor continua soberano. Agora, o povo de Asdod manda a arca para Gate. Já pensou? Deu BO aqui imprudente? A gente fala, não, vamos pegar essa arca e mandar lá para Santo Anastácio. Manda para lá, manda para outra cidade. Mas chegando lá, o que acontece? A mesma coisa. Tumores, hemorroidas, que seja, ratos. A cidade fica um caos, há um tumulto naquela cidade.
E eles decidem, vamos mandar essa arca agora para Ecrom. Quando o povo de Ecrom fica sabendo que a arca está chegando, tendo ouvido já o que aconteceu lá em Gate, tendo ouvido o que aconteceu lá em Asdod, eles dizem, querem nos matar? Por que estão mandando essa arca para cá? O que eles querem fazer com isso? Mas ali, querido, ali acontece algo. Os príncipes dos filisteus, quem está comigo ainda? Os príncipes dos filisteus se reúnem e chegam e fazem um conselho. E dizem, olha, chamem os sábios, os adivinhos, os conselheiros da nação para ver o que a gente faz. Porque essa arca está trazendo muitos problemas para nós. A arca do povo de Deus, a arca do Deus de Israel. E os sábios aconselham dizendo o seguinte, olha, vocês precisam devolver essa arca ao povo de Deus. Você precisa... O texto que nós lemos diz assim, vocês precisam glorificar ao Deus de Israel. Devolver a arca e pedir perdão enviando uma oferta. Façam uma oferta em ouro, simbolizando os ratos de ouro e tumores de ouro. Eu confesso que eu tenho um pensamento bastante criativo, querido. Eu fiquei tentando pensar como seriam a representação de uma hemorroida em ouro. Eu confesso que não cheguei a uma imagem assim muito interessante. Mas o texto, minha esposa, você vai dizer isso, a cara dela. O texto diz hemorroidas nas áreas íntimas ou em outras traduções tumores. Mas o fato é que a nação, os filisteus deveriam devolver a arca e entregar uma oferta em ouro para perdão por aquilo que eles fizeram. Então eles colocam essa arca em cima de uma carroça, guarde isso, em cima de uma carroça nova, com 2 vacas com crias novas, bezerrinhos novinhos que ainda mamavam. E eles disseram, olha, se essas vacas forem na direção de Bet-Semes, uma cidade levítica, se as vacas que nunca entraram numa carroça, nunca receberam um jugo, elas forem direto e não forem para suas crias, porque é o instinto natural de uma mãe, nesse caso, de uma vaca, é de ir atrás dos seus filhotinhos, ali dos seus bezerros, que estariam berrando, feito uns doidos, querendo a mãe. Mas o que acontece? Eles determinam no coração, se elas forem na direção de Bet-Semes, sem voltar para os bezerros, saberemos que foi o Senhor que nos atingiu. Se elas forem para os bezerros, saberemos que foi um acaso. Mas as vacas, elas mugindo, fazendo barulho, mesmo sentindo falta dos bezerros, elas seguem até essa cidade levítica chamada Bet-Semes, que ficava na divisa do território filisteu com o território dos filhos de Deus. Muito bem. Aqui comigo até agora? Amém? Só quem está dormindo, diga amém. Oh, Gabi. Muito bem. Chegando a arca neste lugar, o povo daquele lugar, lembre-se, são levitas, é uma cidade levítica, certo? A arca chega ali e ela é recebida com festa. Mas preste atenção, nem toda festa é adoração, nem todo barulho é avivamento. Preste muita atenção. A festa, a música, o povo se alegra, eles colocam a arca num lugar alto, numa pedra. Eles pegam a carroça que foi usada para levar a arca até lá, pegam a madeira, fazem um holocausto ao Senhor com aquelas vacas que carregavam a arca da aliança. Mas lembre-se, lá em Levítico, a palavra de Deus diz que são machos sem defeito, que deveriam ser sacrificados e não fêmeas. Nem todo sacrifício representa uma devoção genuína. Aquele povo se alegra, mas aqueles que deveriam saber honrar a presença não souberam, porque abriram para ver o que tinha dentro da arca. Preste atenção, eles não eram pessoas que não estavam entendendo o que estavam fazendo. Eles eram levitas, era uma cidade levítica, muitos levitas ali. Eles sabiam o que era a arca da aliança, mas sem nenhum temor, sem nenhuma reverência. Eles abrem a arca e o Senhor vem com juízo sobre aquela cidade, e 70 homens morrem ali naquele lugar por conta da falta de temor.
Parece que os filisteus honraram mais ao Senhor momentos atrás. Parece que os filisteus, aqueles gentios, inimigos do povo de Deus, souberam dizer: olha, precisamos glorificar o Deus de Israel, entregando a ele uma oferta, devolvendo sua arca e pedindo perdão pelo nosso pecado. Mas esse povo que é o povo de Deus, agora por falta de reverência, sofre com o juízo do Senhor, e 70 homens daquela cidade morrem. Com efeito, a cidade agora decide enviar esta arca para Kiriat Jeraim. Guarde esse nome, Kiriat Jeraim, significa cidade das florestas, cidade frondosa. Havia muita vegetação, talvez por isso o nome de Kiriat Jeraim. O que acontece? A Bíblia vai dizer então, e agora a gente entra no texto, um dos textos que nós lemos. O primeiro texto que nós lemos diz assim: vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor. Após esses eventos em Bet-Semes, onde morreram 70 homens por falta de reverência, a arca agora é levada para essa outra cidade, também uma cidade levítica, Kiriat Jeraim. Vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor e a puseram na casa de Abinadab, no outeiro, ou seja, um monte, um morro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jeraim, passou muito tempo, até 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentos ao Senhor. E agora a gente entra na parte do texto que tem a ver com o que eu gostaria de falar nessa noite a você, querido, ao seu coração, da parte do Senhor. Precisamos entender que não basta carregar a presença. Quem aqui carrega a presença? Diga amém. O Espírito Santo está em você? Eu tenho uma canção que diz: a arca sou eu. Porque agora o Senhor mora dentro de mim, dentro de você. Nós somos as arcas do Senhor caminhando por essa terra, manifestando sua glória. Não adianta carregar a arca. É como você se relaciona com a presença representada pela arca. É como você honra a presença que vai determinar o resultado que você vai obter. Eu não sei, mas alguns podem se identificar como Abinadab, aqueles que guardam a presença. Mas alguns podem se identificar como Obed-Edom, aquele que honra a presença. No texto que nós lemos, a palavra de Deus diz que depois de Bet-Semes, a arca é levada para a casa de Abinadab e fica ali guardada por 20 anos. Você carrega a presença, mas às vezes o símbolo da tua fé, eles estão guardados. É uma Bíblia guardada a semana inteira que não é aberta. É um tempo de oração e intimidade com o Senhor que também não se expressa, mas é guardada, e você não tem esse momento. Queridos, nós precisamos entender que a presença do Senhor é algo para ser honrada, algo para ser reverenciada. Eu tenho notado nesses últimos tempos, até no meio cristão, alguns humoristas começaram a fazer piada com o nome de Deus e com as coisas sagradas. E há um peso no meu coração da parte do Senhor, que a gente deve voltar a tratar o sagrado como sagrado, a tratar a presença como digna de honra, a tratar o Senhor como aquele que é o Deus da nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa existência. Nós não aceitamos Jesus, recebemos Jesus somente como nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor. Ele nos comprou, Ele nos tem, nós somos dele. Há uma indiferença com relação à presença de Deus. Há uma empolgação diante de outros cenários. A gente vai a um cinema, eu fui assistir lá o Avatar, os meninos. A moça falou assim, 3 horas de filme. Minha esposa falou, eu já pensei, 1h30 de filme, 1h30 de sono.
Mas a gente está lá assim, 3 horas olhando para a tela, acompanhando a história, reverenciando o trabalho daqueles atores e diretores e escritores. A gente está ali, compenetrado. Só vai no banheiro quando a bexiga assim está explodindo, você não consegue mais, você levanta rapidinho, vai lá, corre e volta para acompanhar o resto da história. Mas parece que quando se trata da presença de Deus, de estar na presença de Deus em oração, de estar na presença de Deus num culto como esse, nosso coração deveria estar todo empolgado, nós deveríamos chegar aqui com o coração repleto de alegria, a cada palavra que menciona que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é glorioso, você deveria dar glória a Deus, nós deveríamos retornar ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, quando Jesus fala com a igreja de Éfeso, ele diz, a igreja é joia, vocês têm muitas atividades, você tem isso, vocês trabalham, vocês são árduos, vocês estão correndo para lá e para cá, né? A igreja faz conferência, a igreja faz seminário, a igreja faz campanha, a igreja faz isso, faz aquilo, mas vocês só perderam uma coisa, o primeiro amor. Vocês estão cheios de atividade, cheios de coisas para fazer, mas a minha presença, o mais importante, vocês já não reverenciam e honram mais. Voltem aonde vocês caíram. Falta de reverência, de temor e primeiro amor é pecado, querido. Jesus fala assim, volta onde vocês caíram. E resgatem o primeiro amor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Na casa de Abinadab, a arca ficou meramente guardada 20 anos. E a Bíblia não diz que aconteceu absolutamente nada com ele e sua família. Pelo contrário, diz que por 20 anos, alguns estudiosos vão dizer que esse tempo foi superior a 20 anos, foi pelo menos 20 anos, porque se você ligar com a cronologia de quando Davi assume o trono, de quantos anos Saul reinou em Israel, ele reinou por 40 anos, a gente vai falar de um tempo até maior do que 20 anos, aqui é pelo menos 20 anos. A arca ficou guardada. Como é que está Deus na sua vida? A presença dele é reverenciada? Ou a presença dele anda guardada? Como é que é? Sabia que você precisa honrar a presença de Deus e revelar a glória de Deus no mundo? Somos tão tímidos em publicar que nós cremos em Deus. Meu cunhado esses dias falou comigo, porque ele é personal, influencer, sofreu um acidente lá no sul, graças a Deus está tudo bem. Mas ele disse assim, ele participou aqui do Moldados online, querido. Às vezes a gente fala, irmão, vamos fazer o discipulado de homens, mas tá corrido, não sei o quê. Ele fez lá de São Paulo, online, terminou aqui, tempinho depois se batizou lá, mandou um vídeo para nós, ele e a namorada. E ele estava dizendo que ele começou a publicar a fé dele na rede social dele, perdeu um monte de seguidor. Ele falou assim, eu não vou parar não, o povo posta qualquer coisa aí, eu estou postando que Jesus é bom, que agora eu sou dele, e que eu perca. Eu falei, não esquenta, Jesus também tomou um unfollow, quer dizer, deixaram de seguir a Jesus, um monte lá, um dia que ele deu um sermão mais pesado, a galera levantou e foi embora, ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês também não querem ir? E alguém disse, não Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ei, é melhor ficar com a presença, querido, é melhor ficar com Jesus, é melhor, a presença é melhor, e a bênção repousa na presença. Você, querido, que precisa de 12 dias para ser abençoado, você não entendeu nada do Evangelho ainda, com todo respeito, com todo o meu amor, mas você precisa entender que a bênção está na presença de Deus. Não é em corrente inquebrável de 7 dias, 12 dias, 15 dias. Você precisa entender que você já foi abençoado. Em Efésios 1:3, já fomos abençoados, Natan. Você precisa de mais alguma coisa? É só tomar posse? E o que a gente faz para tomar posse das bênçãos? É só crescer, querido. É só amadurecer e ter acesso àquilo que já é seu. Mas a bênção é a presença. Davi, por que esse cara é conhecido como o segundo coração de Deus? Enquanto Saul estava se buscando posições, quando ele peca mesmo, ele quer que Samuel ande do lado dele para mostrar que Deus ainda estava com ele.
Davi não queria nem ser rei, querido, ele queria ser um sacerdote, por isso que ele fala assim, ó, uma coisa, Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que é o habite dos seus altares todos os dias da minha vida. Ele está dizendo assim, eu queria ser sacerdote, os caras ficam lá dia e noite e dia adorando ao Senhor, é isso que eu queria para a minha vida, é isso que é bom fazer. Davi colocou o Senhor no trono, e ele queria servir o Senhor como sacerdote, tanto é que para ele, Ronaldo, foi pior ainda, né, ele queria ser da banda. Ele escreveu vários salmos, várias letras que a gente até usa para cantar aqui. Davi só queria presença. Saul queria recompensa. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus. A arca ficou guardada 20 anos e nada aconteceu. Bom, voltando aqui à nossa história. Está comigo? A arca fica lá por mais de 20 anos. E nesse tempo, o povo estava clamando ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. E veio uma palavra ao profeta Samuel. E Samuel foi até o povo dizendo, olha, vocês estão clamando, vocês estão arrependidos mesmo? De verdade que vocês estão arrependidos? Então vamos fazer o seguinte. Esse é o capítulo 7, tá? Vamos fazer o seguinte. Vocês estão arrependidos de terem enchido a nação com falsos deuses? De terem colocado o Senhor como mais um na sua agenda? Aquele que me abençoa, se eu buscá-lo, ele faz coisas por mim, ele me ajuda. Vocês estão arrependidos de ter colocado o Senhor como um amuleto da sorte, como um trevinho de 4 folhas, como um pezinho de coelho? Vocês estão arrependidos de fazer isso com o Senhor, de tratá-lo com esta irreverência, com essa falta de temor? Então vamos fazer o seguinte, vamos ter uma prova se vocês realmente estão dispostos. Tirem do meio de vocês as Astarotes, os Baalins, tirem os falsos deuses, destronem os falsos deuses do meio de vocês. Porque a presença de Deus precisa ser reverenciada. A presença de Deus precisa ser reverenciada como única, como central na nação. Deus não pode ser mais um na nossa vida, querido. Se Deus for mais um na sua vida, se Ele for um detalhe, se Ele for um mecanismo de você ser abençoado, você não entendeu o Evangelho de Cristo, você não entendeu o que é caminhar com o Senhor. Ele quer ser Deus e centro na sua vida, Ele quer se assentar no trono do seu coração. Samuel então pega um cordeiro que ainda mamava, ele oferece um holocausto ao Senhor. A nação se volta a Deus. E aí, numa batalha, o povo de Israel sai vencedor, porque agora o povo se voltou para Deus. O povo se voltou ao Senhor. Esse cordeiro é sacrificado e a nação agora entra num período de paz e prosperidade. Depois de um tempo disso acontecido, Davi agora é rei. Perceba, nós paramos no capítulo 7. No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo começa a pedir um rei. Antes disso, nós vivíamos no tempo dos juízes. Eram juízes que governavam Israel, sendo Samuel o último juiz, entrando agora em Saul como o primeiro monarca da nação. O povo pede um rei. Vocês vão lembrar da história. Saul, ele não tinha um coração para Deus, ele começa a buscar mais a posição, mais o posto do que a presença de Deus. Ele não quer saber da presença. Tanto que, durante o seu reinado, ele nem lembra da Arca da Aliança. Durante o seu reinado, ele nem se preocupa que a Arca da Aliança não esteja em Jerusalém. Ele reina e não se importa com a presença de Deus. Anos depois, quando Davi começa o seu reinado de maneira integral, ele ouve falar sobre
ele se lembra da arca do Senhor e ele faz uma primeira investida. Ele vai buscar a arca em Kiriat Jeraim. Lembra dessa cidade? Ele vai buscar a arca que ficou lá por mais de 20 anos. Chegando lá, o povo faz algo. O povo coloca essa arca em cima de uma carroça de bois. E esses bois começam a levar a arca para a cidade de Davi. No trajeto, os bois passam em alguma depressão, alguma pedra, alguma coisa, e a arca vai cair. E um dos filhos de Abinadab, Uzá, tinham dois filhos, Aiô e Uzá. Uzá tenta pegar a arca e é fulminado pela glória de Deus naquele lugar. Você deve pensar assim, poxa, mas foi uma boa atitude, ele tentou pegar a arca, não é? Mas ele vinha de uma cidade levítica, ele sabia o que era, ele já sabia da história que tinha acontecido em Bet-Semes. Ele já sabia o que era a Arca da Aliança e o que ela representava, e a glória que estava nela não poderia ser menosprezada, porque se você despreza a glória, você atrai juízo. Se você despreza a presença, você atrai juízo. Tanto é que aqueles que dizem não para Jesus, dizem não à presença, dizem não à glória de Deus, para eles haverá juízo. Ele sabia o que estava fazendo quando toca aquela arca. Vai dizer se você estiver trabalhando com uma carga perigosa, transportando uma surucucu pico de jaca, uma cascavel, uma urutu. A cobra vai cair, você vai agarrar ela no colinho para ela não se esborrachar no chão? Quem faria isso? Diga amém. Não, né? Porque você sabe o que aquele animal representa, certo, Paulo? Uzá, ele toca naquela arca e ele é fulminado. Davi fica com medo. Então, o que ele faz? Vamos entrar agora no que acontece na casa de Obed-edom. Vimos o que aconteceu na casa de Abinadab. Mas vamos ver o que acontece na casa de Obed-edom. Porque na casa de Abinadab, querido, não teve uma coisa chamada temor e reverência. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14:26, no temor do Senhor há firme confiança. Provérbios 15:16, melhor é o pouco com o temor do Senhor. Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para o que os temem. Os profetas também vão dizer, Isaías 33:6 diz assim: o temor do Senhor será o seu tesouro. Jeremias 32:40 diz: porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alguém que não tem temor e reverência pela presença é alguém apartado do Senhor. Porém o meu temor no seu coração para que não se apartem de mim. A falta de reverência nos aparta, nos separa. Atos 9:31, a igreja andava no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Apocalipse 14:7, temei a Deus e dai-lhe glória. Quem pode dar glória? Casa de Obed-edom, onde a presença ela não é guardada, armazenada, mas ela é honrada. Diga comigo, honrada. A presença precisa ser honrada. A arca ficou na casa desse homem chamado Obed-edom 3 meses, 90 dias. Alguns vão dizer que ele era gentil, porque a Bíblia fala Obed-edom o geteu. Mas perceba, havia uma outra cidade, uma cidade levítica chamada Gat-Rimon, porque geteu não quer dizer a etnia dele, mas quer dizer de onde ele é. Por exemplo, às vezes, o Pernambuco. A gente coloca o apelido de um amigo de Pernambuco porque ele vem de Pernambuco, mas não quer, isso identifica de onde ele veio apenas, ou a localidade dele. Fala gaúcho, não é assim? Então, simplesmente determina de onde essa pessoa veio. Às vezes a pessoa nem é de uma certa etnia. Então, a gente vai ver que ele é também alguém que conhece a Deus, porque o desdobramento dessa história vai revelar isso. Ele vai servir a Deus lá na tenda de Davi. Muitos vão dizer que ele era um gentil, mas há fortes indícios dizendo que ele era um israelita. 1 Crônicas 15:18, 21 e 24, ele atua como músico e porteiro no transporte da arca.
Lá em 1 Crônicas 16:38, ele exerce ministério contínuo diante da arca, e isso somente era destinado aos levitas. Aos levitas, ok? Esse homem chamado Obed-Edom, ele recebe a arca por 90 dias em sua casa. E a Bíblia fala que tudo que ele tinha é abençoado pelo Senhor. Porque ele tinha agora um amuleto na casa dele, amém? Não, porque ele tinha agora a presença que ele honrava e reverenciava. Uma presença que ele conhecia, e nós vamos ver que ele tinha esta reverência pela presença do Senhor, porque ele vai junto no transporte da arca até a cidade de Davi. Ele e seus filhos, posteriormente, 8 filhos, eles servem na casa do Senhor. Ele queria estar onde aquela presença estava. Ele deixou a sua cidade, e agora ele vai junto com a arca até Jerusalém, até a cidade do rei, para estar servindo diante da arca ali o tempo todo. Ele abriu a sua casa para que os outros temiam. Algo interessante sobre Obed-Edom: todo mundo estava com medo dessa arca. Tinha acontecido aquilo com os filisteus, tinha acontecido aquilo lá em Bet-Semes, quando aquelas 70 pessoas morreram. Tinha acontecido agora com Uzá também, mas Obed-Edom diz: não, é com esse temor que ele recebe a arca em sua casa, e ele honra aquela presença, e ele é abençoado. Precisamos entender algo, Senhor, queridos, da parte do Senhor. É a honra, a presença que precede a bênção. Isso eu vou terminando aqui o nosso último tópico. A honra, a presença precede a bênção. Não se engane, para ser abençoado, o que nós precisamos fazer é entender que a honra, a presença de Deus nos dá acesso às bênçãos que fazem parte da nossa herança. Há uma herança para você. Quem tem uma herança aqui no Senhor, diga amém. Nós somos abençoados, querido. Há uma bênção em nós. Há uma bênção que o Senhor já preparou para nós. Como que os filhos de Deus não serão abençoados? Você encontra o filho de um magnata e fala assim: aquele menino nasceu bem. Nós nascemos de novo, nós nascemos melhor do que qualquer coisa. Nós somos filhos do rei e nós somos plenamente abençoados em todas as coisas. Mas por que muita gente não é abençoado de todas as formas, assim como Obed-Edom? Porque ainda não entendeu que não é o fato de sermos ou não sermos abençoados, porque já somos. O Senhor espera de nós uma maturidade para acessarmos aquilo que é nosso. Entenda, eu já falei isso aqui algumas vezes. A nossa identidade, cadê os filhos e filhas? Somos filhos e filhas de Deus, e a nossa identidade nos dá direito, diga direito. Temos uma herança por direito, conquistada por nós, conquistada para nós por Jesus. Mas o que nos dá acesso é a maturidade. Ou você daria a chave do carro para o seu filhinho de 5 anos dirigir? Você não vai aguardar ele ter maturidade para isso? É por isso que muitas coisas que a gente pede para Deus a gente não recebe, porque ainda a gente está patinando numa infantilidade espiritual. A gente está ainda lutando contra sentimentos do nosso coração. A gente fica magoadinho por qualquer coisa. A gente faz beicinho por qualquer coisa. A gente fica, às vezes, triste por bobagem. E o Senhor não pode confiar grandes coisas a quem ainda é infantil. O Senhor não pode confiar grandes bênçãos a quem ainda está mamando leite. Paulo, em um determinado momento, a uma das comunidades, ele diz assim: eu queria falar com vocês, dar alimento sólido, mas vocês estão só no leitinho. Não dá para ter essa conversa mais séria com vocês. Eu tenho que parar por aqui, senão vocês de repente ficam magoados, ficam tristes. Não dá para falar abertamente. Queridos, nós precisamos entender: existem bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua casa. E o Senhor só está esperando você se posicionar, crescer, amadurecer, parar com as coisas de menino, de menina, as coisas infantis, para poder chegar lá, reverenciar a presença de Deus e não tratar o Senhor como um amuleto da sorte. O desfecho da história: Abinadab terminou com luto,
Seu filho Uzá morreu. A negligência com os princípios de Deus trouxe morte à sua linhagem. Obed-edom terminou com um ministério. Ele não queria apenas ser abençoado pela arca, ele queria estar onde a arca estivesse. Muitos querem os presentes, poucos querem a presença. Muitos querem a bênção, poucos querem aquele que é portador das bênçãos. Precisamos compreender, querido, que é muito mais do que receber algo momentâneo, algo que vai resolver uma pendenga nossa, uma necessidade momentânea. O Senhor é bom, Ele tem boas dádivas para os seus filhos, não é isso que eu estou dizendo, Ele tem prazer em abençoar a nossa vida, mas o Espírito Santo quer que você entenda como chegar lá, quer que você entenda como acessar a bênção, e a bênção não está em tratar o Senhor como um amuleto, mas desfrutar, honrar, reverenciar a presença de Deus. Obed-edom se torna porteiro e músico no tabernáculo, porque, só para você entender, quando a arca então, agora, ela é levada novamente, com isso eu quero fechar, Davi volta, ele fica sabendo que Obed-edom havia sido abençoado de uma maneira maravilhosa, ele diz, vamos lá buscar a arca do Senhor, só que dessa vez, vamos fazer a coisa certa. Dessa vez, o Senhor não vai ser tratado como um amuleto. Dessa vez, o Senhor não vai ser tratado como um objeto, como uma coisa que a gente usa para o nosso benefício. Dessa vez, ele será honrado. Então, Davi leva os levitas, os coratitas. Eles poderiam carregar a arca em seus ombros. E a palavra de Deus diz, você pode ver isso, que a arca é levada e quando eles dão 6 passos, o povo sacrifica, Davi sacrifica holocaustos ao Senhor. E eles caminham com festa, com música, com dança, reverenciando a presença de Deus, até chegar na cidade do rei. E como desfecho dessa história, o epílogo dessa história, o fechamento dessa história, quando Davi chega finalmente à cidade do rei, ele havia preparado uma tenda para receber a arca da aliança. Tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Quando ele chega fazendo festa, dançando na presença do Senhor, Mical, sua esposa, olha aquela cena daquele homem dançando. Ela questiona dizendo assim, que papelão, o rei dançando quase seminu diante dos servos e das servas, como quem diz, isso é postura de alguém que é da realeza? Isso é postura de alguém que carrega o cargo de rei? E ele diz, olha, eu estava me alegrando diante da presença. Eu estava me alegrando diante da presença do meu Deus, aquele que me escolheu ao invés do seu pai, a minha casa ao invés da casa de Saul. Eu estava me alegrando diante da presença do rei. A arca então chega naquele lugar. Mical, que não reverenciou a presença, fica estéril e nunca tem filhos durante toda a sua vida. Mas Davi, aquele que soube reverenciar a presença, ele coloca o Senhor numa tenda. Preste atenção nisso, pastor Ronaldo César. Nessa tenda, a adoração era 24 horas. Estima-se que mais de 4.000 músicos se revezavam em turnos para que a adoração não parasse naquele lugar. A presença de Deus passou a ser reverenciada por todo o povo. E diferente da Mishkan de Moisés, do tabernáculo de Moisés, onde havia o Santo dos Santos, agora aquela arca poderia ser vista, contemplada por toda a nação, e o povo se reunia naquele lugar para poder adorar. E um dia esse homem Davi, Bianca, ele olha, ele está num palácio e Deus está habitando numa tenda. Ele olha e diz assim, está errado, a presença precisa de algo mais. Eu não posso estar num palácio enquanto Deus está numa tenda. Farei para ele um templo magnífico, para que a presença dele esteja no meio do seu povo. Isso vai se consumar em Salomão, seu filho, com a construção do templo, onde a presença do Senhor estava ali e o povo se reunia naquele lugar para adorar. Davi
quis construir uma casa para Deus, Deus fez da casa de Davi um sacerdócio eterno, um reinado que nunca terá fim, porque chegou em Jesus, e o reinado do Senhor Jesus jamais terá fim, essa presença jamais terá fim. Querido, eu queria convidar você para fazer algo nessa noite. Eu sei que já passou 8 minutos da nossa liturgia, mas fique de pé no seu lugar. Eu quero que você, em nome de Jesus, gaste mais alguns minutos aqui em adoração, reverenciando a presença de Deus, reverenciando a presença do Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos adorar nessa noite, porque aquele que adora a presença, aquele que reverencia a presença, esse é o que atrai o favor do Senhor. Não use Deus, seja usado por Ele. Não queira usar o Senhor para os seus benefícios, para os seus projetos, mas pergunta assim: Senhor, como eu posso ser usado pelo Senhor? Como eu posso ser usado pelo Senhor? Davi não queria usar a Deus, mas ele queria ser usado por Deus para ser uma bênção na nação. Por isso, querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu queria pedir para você olhar para dentro de você e fazer uma análise. O que você tem buscado? Você vem à igreja para ser abençoado na semana? Você vem ao culto para conseguir uma bênção do Senhor? Você vem a esse lugar para ter um sentido de proteção, como se você não vier ao culto, você vai estar assim menos protegido, menos guardado, vai ter menos anjos cuidando de você e da sua casa. Parece assim: perdi o meu amuleto, perdi o meu pezinho do coelho, perdi o meu trevo de 4 folhas. O Senhor não é isso. O Senhor não é um objeto para ser usado, mas Ele é Senhor para ser entronizado. Ele é um rei para ser adorado. E a sua presença não é algo para você obter um benefício, mas é algo para você reverenciar. Senhor, perdão por tratar o Senhor como um Baalins, como um Astarote. Detalhe importante. Lembra que Astarote era a deusa da fertilidade? Era a deusa da sensualidade, da sexualidade. Onde foram os tumores dos filisteus? Nas áreas íntimas. Agora, segura essa, pastor Ronaldo César. Segura essa. Na batalha, depois que Samuel, ele sacrifica o cordeiro, que o povo se volta a Deus, joga os deuses fora, os amuletos da sorte fora, e se voltam para o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que durante a batalha o Senhor trovejou contra os filisteus. Você lembra que Baal é o Deus das chuvas, do trovão, da tempestade? O Senhor troveja sobre os filisteus, dizendo assim: que Baal, que coisa nenhuma. A minha presença é com o meu povo, e quando a minha presença é com o meu povo, a bênção, a vitória, a manifestação de glória, a livramento. Nosso Deus é maior que Baal. Nosso Deus é maior que Astarote. Nosso Deus é maior que todos os deuses das nações. E Ele merece glória. Glória. Vamos cantar, vamos nos arrepender. É noite de arrependimento. Se você tem tentado usar Deus para se dar bem, se arrependa enquanto há tempo. Aleluia. Vamos entronizar o Senhor nessa noite.